Levanta a sua mão. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Senhor. Sua bondade excede o nosso entendimento. Nos abrimos para a influência da Tua palavra, Pai. Tua palavra tem primazia nas nossas vidas. Reconhecemos, Pai, e honramos a Tua palavra. Tua palavra é a autoridade final sobre as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso e pelo Senhor se movendo livremente no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta 2 ou 3 irmãos, diz, aperta o cinto. Aleluia. Obrigado, obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aniversário de 60 anos de Ricardo. A carcaça não diz não, né, Ricardo? Amém. Está muito nova, é brincadeira. Queridos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, levantasse ela comigo e fizesse essa declaração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Irmão, só saber essas verdades vai fazer um bem tão grande para a sua vida. É tão impressionante, irmãos, como quando nós conhecemos uma pessoa que recebe Jesus e ela simplesmente ignora o conhecimento revelado da palavra, ela anda cambaleando, cabisbaixa, anda sofrendo. Mas quando nós encontramos a palavra revelada, irmãos, ela tem uma função de nos colocar a vontade de Deus para dentro de nós. E quando nós aceitamos a palavra de Deus como verdade absoluta sobre a nossa vida, irmãos, esses princípios dela começam a atuar na nossa vida. E uma vez que eles começam a atuar, você vai recebendo naturalmente o efeito dessa palavra na sua vida. Amém? É por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, ter a revelação da palavra. Eu posso te dizer com certeza absoluta, quando a gente não tinha Jesus e quando a gente andava desgovernado no mundo, é possível você entender que você não cria na palavra como você crê hoje. Mas uma vez que Jesus entrou na sua vida, você começou a dar ouvidos à palavra, algumas coisas foram mudando, as suas ideias, seus pensamentos foram mudando, e você foi construindo novos valores dentro de você. Mas para essa construção acontecer, foi necessário um tempo de destruição. Como o apóstolo Paulo fala, você tem que se conformar com essa palavra, ou seja, se sacrificar para renovar a sua mente. E renovar a nossa mente, ela leva um tempo. Quando a gente pensa sobre renovação da mente, quando a gente pensa sobre conhecer a palavra, a gente vai desconstruindo algumas coisas que nós construímos e depois nós vamos construindo as coisas de Deus, os princípios de Deus na nossa vida. A vida é cheia de princípios, amém? Agora, quando a gente toma a posição pela palavra, irmãos, logo os nossos hábitos, eles têm que mudar. Nós somos seres humanos e nós nos acostumamos a fazer as coisas de uma forma. Por exemplo, existem hábitos espirituais, existem hábitos mentais, existem hábitos físicos. Uma pessoa, ela é cheia de hábitos. E se você olhar a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele tinha seus hábitos, seus costumes. Era costume de Jesus ir à sinagoga. Era costume de Jesus orar. Era costume de Jesus pregar a palavra. Existem alguns costumes que nós formamos na nossa vida que mostram o destino que nós vamos ter. Se nós não tivermos cuidados, alguns costumes, eles podem prejudicar a nossa vida. Por exemplo, ou algum hábito que nós tenhamos. Quando a gente vê, quando vai saindo aqui, não, porque muitas vezes a gente parece estar vivendo dentro de uma bolha, né? Mas quando a gente vai saindo em contato com pessoas que não têm a mesma fé que nós, é tão interessante ver o linguajar que eles têm. Não é? Quando acontece alguma coisa com a vida deles, quando acontece alguma coisa de ruim, olha o linguajar que eles têm. Eles logo chamam um palavrão ou coisa assim, qualquer, parecida, né? Eles não têm um hábito muito bom. E muitas vezes esses costumes, irmãos, estão dentro da igreja ainda.
E eles precisam ser mudados. E para ser mudado é preciso mesmo renovar a mente, para que a gente possa ter acesso às coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Amém? Aí eu queria que os irmãos abrissem comigo bem rapidinho, em Salmos, no capítulo 56. Fala uma história do rei Davi. E ele diz assim, no versículo 56, capítulo 56, versículo 3. Em vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me pode fazer um mortal? Queridos, essa história de Davi, que ele canta aqui, porque os salmos eram cantados muitas vezes, é interessante porque essa história narra um tempo que Davi ficou num aperto uma situação muito difícil, um aperto desgraçado. E ele se fez de louco para que ele não fosse pego, para que ele não fosse morto pelo rei. E é interessante que Davi, ele canta esse salmo, depois de tudo aquilo acontecer, ele diz, em Deus, cuja palavra exalto. Quando nós exaltamos a palavra, irmãos, quando nós assimilamos a palavra, quando nós acatamos a palavra no nosso coração, a palavra vai nos proteger. Você não pode desassociar Deus da sua palavra. Deus e a sua palavra são um. Amém? É a mesma coisa. Quando você está exaltando a palavra, você está exaltando a Deus. Era costume meu ouvir o pastor Bud falar sempre, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra revelada chega até o nosso coração, essa mesma palavra, ela vai libertando a nossa vida. Agora, muitas vezes isso passa por um processo, irmãos. Não é automático. Não é como você simplesmente falar alguma coisa no automático, não. Você mesmo precisa se sacrificar um pouco para poder colocar a palavra para dentro. Mas essa forma de colocar a palavra para dentro vai construindo em você aquele homem de fé que Deus precisa para poder fazer você sair das circunstâncias que você se encontra. Aí eu não sei que tipo de circunstância, eu não sei que tipo de problema assola a vida da maioria das pessoas que vêm na Igreja Verbo da Vida em Campina Grande. Mas eu sei, queridos, que se você exaltar essa palavra, ela vai fazer funcionar na sua vida o que Deus quer. Mas você precisa exaltar a palavra. E você precisa ter um costume santo, um costume bom, de toda vez que se levantar alguma coisa contra você, contra a sua vida, contra os seus familiares, você voltar na sua mente, fazer esse exercício de voltar na sua mente para ver o que a palavra diz a respeito daquilo que você está passando. Amém? Você precisa voltar, você precisa fazer esse exercício, para que você possa construir dentro de você essa força espiritual para sair de qualquer cilada, de qualquer situação. Abra comigo lá em 1 João, no capítulo 5. É interessante essa passagem que nós vamos ler. 1 João, capítulo 5. Todos abriram? Eu abri e já fechei aqui de novo. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida nossa. Quando a gente faz o rema, parece que essa passagem cai rapidamente como uma revelação. Mas é importante você saber que o tempo pode passar e você não está fazendo aquilo que essa palavra diz. A Bíblia fala sobre a vontade de Deus, que se nós tivermos em alguma situação, a confiança que nós temos nele é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade.
Você sabe qual é a vontade de Deus com respeito a doenças para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus com respeito a finanças na sua vida? Irmão, você precisa procurar saber qual é a vontade de Deus. Você precisa procurar saber como você viver segundo a aliança que você tem, para que você possa usufruir das direções, para que você possa usufruir dos privilégios, das provisões de Deus para você. Agora, se você não conhece, irmãos, os seus direitos, se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, é possível que você passe por pressões e a pressão determine como você vai ficar. Mas quando nós conhecemos a verdade, irmãos, da palavra de Deus e conhecemos a vontade de Deus, as pressões podem vir, mas nós não vamos arredar daquilo que é a vontade de Deus. Nós não vamos estar pegando os rudimentos antigos e velhos que nós tínhamos no passado para pensar assim, rapaz, mas será que é a vontade de Deus isso acontecendo na minha vida ou não? Será que é a vontade de Deus eu fazer isso ou não? Sabe, queridos, quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, eu vou te dizer, fica claro que você gera uma confiança no Senhor, e você vai poder ver a mão dele se estendendo para salvar a sua vida. Amém? Agora, é necessário mesmo você construir isso dentro de você. E como é que nós podemos construir, irmãos, uma convicção dentro do nosso coração? Eu digo, queridos, eu gostaria sempre que eu venho para a igreja para ministrar, eu peço ao Senhor, me dá uma palavra de uma forma prática, que eu possa ensinar as pessoas a saírem da situação de vida que elas se encontram, e poder de alguma forma levá-las para uma maturidade, que elas possam, aonde elas forem, usufruir daquela palavra simples e clara. Queridos, uma das melhores formas de você construir uma verdade, uma convicção dentro do seu coração, é falando para você mesmo as verdades que você vê na Bíblia. Citando para você mesmo, é como a gente começou a citar aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Agora, citar somente essas 3 frases, quando o pastor ministra, irmãos, e não saber em que ela está conectada, não vai fazer nada na sua vida. Você precisa mesmo buscar, o que é isso mesmo que o pastor está declarando? O que é isso que ele está falando? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem eu sou? O que você tem? O que você pode? Quais são os versículos, irmãos, que conectam essa verdade tão profunda na sua vida? Quais são os versículos que conectam? Aí quando você descobre esses versículos, você precisa construí-los numa convicção interior. E se ouvir falar, vai gerar uma condição diferente em você. E para você tomar posições corretas com aquilo que você crê, irmãos, é preciso mesmo, no momento de tribulação, no momento de pressão, no momento de tentação, dizer para você mesmo, rapaz, a palavra de Deus diz assim, você vai se comportar como a palavra de Deus diz. Amém? Você precisa dizer para você mesmo. Se você é um camarada estourado, que estoura com facilidade, sabe o que é um estourado, né? Um pavio curto, bruto, e você quer mudar o conceito da sua vida, a forma de você agir, se você é estourado com as suas esposas, se é estourado com seus filhos, se você não sabe transmitir amor, graça, né, no seu comportamento, você precisa confessar a palavra para você. E você precisa ter coragem, irmãos, de chegar para você mesmo e dizer, olha, você não pode se comportar assim. Porque é fácil dizer para os outros que não deve se comportar de um jeito, mas para nós, muitas vezes, nós não queremos dizer. E sabe de uma coisa, se você não quer dizer para você mesmo, você vai encontrar um homem que vai falar para você. E é preciso você ouvir, irmãos, e colocar as verdades da palavra para dentro de você. Eu vi uma história de uma menina, né, de uma senhora que estava no supermercado. Eu contei isso na conferência de ministros. Ela estava no supermercado com uma criancinha. E colocou a criancinha de mais ou menos 3, 4 anos naquele cestinho que carrega a criança. E quando ela passava por uma gôndola, a criança dizia, eu quero isso. E começava a gritar, eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe daquela criança disse, Taninha, nós viemos aqui no supermercado, fique calma, logo, logo a gente vai sair. E passou por outro lugar e novamente a criança, eu quero aquela boneca, começou a chorar, eu quero a boneca. Ela disse novamente, Taninha,
Nós vamos passar rapidamente por essas gôndolas, eu vou pegar o que é necessário e a gente vai sair. Você não precisa ficar desesperada. E quando chegou no caixa, ela viu outra coisa e começou a gritar, e ela disse, nós vamos passar pelo caixa, Taninha, e nós vamos sair, rapidinho nós vamos estar em casa. Tinha um homem que estava acompanhando toda essa cena, ele olhou para aquilo lá e viu que a mãe estava controlando a situação, chegou no estacionamento do carro e disse, olha senhora, eu não pude me conter e eu queria falar com a senhora. Eu vi como a senhora controlou toda a situação com a sua filha, chamando Taninha, fique calma, Taninha, a gente vai passar pouco tempo aqui, Taninha, a gente vai sair rapidamente e vamos estar em casa. Eu fiquei tão impressionada como a senhora controlou Taninha. Ela disse, não, eu não estava controlando Taninha não, eu estava controlando a mim, porque meu nome é Taninha, o dela é Clarinha. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você muitas vezes vai precisar se controlar. Você não pode deixar as outras pessoas determinar como você vai agir, irmãos. E você vai precisar falar para você mesmo. Amém? Você está comigo, queridos? Você precisa saber falar consigo mesmo. O rei Davi, ele falava sempre com ele. E a forma dele cantar, irmãos, a forma dele declarar, é uma forma que fazia com que ele gerasse convicções para dentro do seu coração. Eu não sei se você sabe, mas uma das formas mais fortes de gerar uma convicção é através da música. Às vezes você não conhece, vamos dizer, um versículo, você não pode citar um versículo de cabeça, mas você muitas vezes canta aquela música que traz aquele versículo. Sabe que quando você começar a salmodiar a respeito daquilo que você necessita, irmãos, daquele controle que você precisa, daquela palavra que você precisa ver atuando na sua vida, quando você começar a fazer os seus próprios cânticos, quando você começar a carregar o ambiente da tua casa, sabe, pode ser que nada mude exteriormente, mas você não vai ser controlado por aquela condição exterior. Há uma força que vai se levantar dentro de você e vai fazer você se controlar. E daqui a pouco você vai ver a mão de Deus se mover para a sua vida. Amém, irmãos? Essa é uma condição que a palavra de Deus nos garante sucesso. E a gente só precisa caminhar nesse sentido. Agora, é possível, eu vou te dizer, você passar pela vida toda e você não controlar aquilo que você poderia fazer. Porque você não tem usado da palavra em seu benefício. Amém? Você precisa usar, diga eu preciso usar. Agora, é interessante que quando a gente começa a colocar a palavra para dentro e começa a controlar a nossa vida, irmãos, os resultados vão acontecendo. Eu me lembro que algumas vezes quando eu ia ministrar na igreja, era difícil demais para mim, porque eu tinha dificuldade para falar e eu tinha uma timidez terrível. Acho que alguns dos irmãos lembram disso. E eu tinha essa dificuldade. E eu me lembro quando o pastor Bud falava comigo algumas coisas com respeito a ter ousadia e ter coragem para enfrentar os desafios que a vida oferece. Eu te pergunto, irmãos, quem é que não tem desafios aqui? Quem é que não tem obstáculos a vencer aqui? Mas como nós vamos vencer esses desafios? Como nós vamos vencer esses obstáculos? É pela fé. E essa fé, ela é construída. E muitas vezes você não vai ter um pregador sempre falando no seu ouvido, mas você vai ter uma boca bem perto de você que dá para falar e ouvir. E você precisa falar essa palavra, você precisa declarar essa palavra constantemente. Eu me lembro quando eu andava com o pastor Bud, quando a gente tinha aqueles desafios, e quantas vezes ele falava pela fé esse terreno vai ser nosso, pela fé isso vai acontecer. E ele foi se gerando de convicção dentro do seu interior. E eu vou te dizer, queridos, hoje a gente possui tudo aquilo que ele disse. Tudo aquilo que ele disse. Agora, não é na medida que você confessa que as coisas vão acontecer. Leva-se um tempo muitas vezes. Mas se você não arreda o pé, irmãos, e você continua confessando, continua declarando, fatalmente você vai obter aquilo que Deus disse que é seu. Amém? Mas você tem que se garantir pela fé. Amém, queridos? Aí nós podemos ver algumas situações que a palavra de Deus nos mostra, lá em Romanos, no capítulo 4, abra lá bem rapidinho.
Romanos capítulo 4. É isso aí. Diz assim, versículo 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja, queridos, é interessante essa passagem, porque a Bíblia diz que Abraão, mesmo sabendo que era a vontade de Deus, que ele passasse por isso, ou ele tivesse aquele objetivo de Deus, ser pai de muitas nações, ele poderia fraquejar na fé, mesmo sendo a vontade de Deus. É possível você saber que é a vontade de Deus para a sua vida algo, e você não adquirir aquilo para você? É possível uma pessoa ter revelação do plano de Deus para a vida dela, mas ela não cumprir o plano de Deus para a vida dela? Sim. Se você fica enfraquecido na sua fé, queridos, você não vai herdar aquilo que Deus diz que é seu. Abraão, a Bíblia diz, embora ele levasse em conta o seu corpo já amortecido, já de 100 anos, ele não enfraqueceu na sua fé. Como foi que ele não enfraqueceu na sua fé? Irmãos, a Bíblia diz que ele dava glórias a Deus. Olha, querido, deixa eu te dizer, dar glórias a Deus não é estar dizendo glória, 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 todo o tempo, não. Queridos, é meditar na palavra, atentar para a palavra, é falar a palavra, declarar a palavra. Amém? Você precisa entender isso. E eu estava lendo um versículo, deixa eu ver se eu peguei esse versículo aqui. Mas é em Êxodo, acho que 32, deixa eu ver. Não vou conseguir esse versículo agora não. Mas a Bíblia fala que Abraão, deixa eu pegar, peraí, eu vou pegar agora. Abraão, ele teve os resultados, em Gênesis 26, 1, eu queria que você abrisse bem rápido lá. Abraão, ele teve o resultado, Gênesis 26, 4, aliás. Ele diz assim, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja, querido, Abraão, ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha a vontade de Deus estabelecida para ele. Mas por que ele herdou? Como foi que ele herdou? A Bíblia diz que ele guardou a palavra. Ele praticou a palavra, ele praticou a vontade do Senhor. Sabe, queridos, quando nós exaltamos a palavra, quando nós praticamos a palavra, nós fazemos com que aquelas promessas que são de Deus para nós, elas recaiam sobre nós. Mas é preciso mesmo praticar a palavra, é preciso mesmo não ficar enfraquecido. E para gerar essa convicção, eu vou te dizer, querido, novamente, é necessário ouvir você falando várias vezes a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você precisa se ouvir falando. Você precisa se ouvir declarando o plano de Deus para a sua vida. Eu não sei se você entende isso, mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui, eles têm anseios, desejos, né, aspirações para estar no ministério ou ser bem-sucedido numa empresa, ser bem-sucedido no negócio. Quanto você fala daquilo para você mesmo?
Quanto você gera isso dentro do seu coração para você mesmo? Quanto de desejo você lança para você mesmo dentro do seu coração, falando aquilo que você sabe que é plano de Deus para a sua vida? Você precisa se pegar fazendo isso, irmão. Quando Deus falou para Josué, Ele deu motivos para Josué. Ele sabia que Josué ia entrar naquela terra prometida e tinha que conduzir um povo. Mas Deus disse para Josué: olha, não seja fraco, né? Seja corajoso, seja forte, porque você vai fazer herdar esse povo a terra prometida. Agora, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus disse a Josué naquilo que ele poderia estar meditando e falando e crendo. Ele disse: olha, você precisa pegar o livro da lei, meditar de noite e de dia nele. A palavra de Deus tinha que estar na boca dele, irmãos, de noite e de dia. Quanto desejo você tem para que os sonhos de Deus se realizem na sua vida? Você precisa cantar isso. Você precisa declarar isso. Alô, você está comigo? Se você mesmo, irmão, não celebra aquilo que é plano de Deus para a sua vida, você acha que vai alguém acreditar em você? Quando o pastor Bud e Jane saíram dos Estados Unidos para vir para cá, ele começou a falar o plano de Deus para a vida dele. Eu vou para o Brasil pregar a palavra para o meu povo e vou libertar aquele povo. Era essa a cantiga dele. E ele tomou passos conforme o que ele falou, foi para o Rema nos Estados Unidos, mas desde aquele tempo, irmãos, ele sabia que ele tinha uma finalidade: eu vou para o Brasil. Quanto mais ele falava, mais convicto ele ficava daquilo. Agora, eu te pergunto, vá conversar com eles, irmãos, e pergunte para eles: mas você teve todas as condições favoráveis para chegar no Brasil? Não, porque não é necessário. Sabe o que é necessário? Convicção. Quando você tem convicção, irmãos, você sai abrindo portas que aparentemente são travadas, mas que ela abre-se para você, e é pela fé. Amém? Dinheiro fica sendo um elemento importante, mas um elemento secundário, porque quando você age em fé, irmãos, as coisas vão aparecer para você. Amém? Diga: é pela fé. E você precisa gerar essa convicção, você precisa gerar essa certeza no seu coração. E essa convicção, ela vem, irmãos, por ouvir falar mesmo. Quanto mais você escuta falar, você mesmo, sobre o plano de Deus para a sua vida, mais convicto você vai ficando. E não importa o que o diabo diga, não importa o que as pessoas digam, se acreditam em você ou não, só basta você crer e vai acontecer. Porque todos que venceram na Bíblia, irmãos, eles passaram por uma série de incredulidade fora. Eles não acreditavam naquelas pessoas, não acreditaram em Noé, não acreditaram em Abraão, não acreditaram em Jesus, não vão acreditar em você também. Mas eu vou te dizer, para se acontecer o plano de Deus para a sua vida, você só precisa de você e Deus. Amém? Você e Deus faz a coisa acontecer. Diga: é pela fé. Diga de novo: é pela fé. Aleluia. E quando você está tão convicto daquilo, irmãos, quando você fica convicto de que você pode, rapaz, pode chover canivete, você avança. Você já viu daquelas pessoas que elas são tão convictas de uma coisa, que até as besteiras elas falam com convicção? Né? Já viu umas pessoas assim? Rapaz, eu vou enfrentar, eu vou avançar, nada vai me parar. Você tem que gerar uma cantiga assim, irmãos, quando você sabe que é o plano de Deus para a sua vida, e uma doença se levanta para você, querendo te tirar prematuramente desse mundo, o que você vai falar? Nada vai me parar, essa doença vai se dobrar, essa circunstância vai cair, pela fé. Amém? Você tem que falar conforme aquilo que você acredita. Aparece de repente um plano de Deus, uma viagem internacional para você, mas você conta com o natural e você diz assim: rapaz, eu não tenho condições. Você vai ficar falando aquilo? Sabe quando é que você vai? Nunca. Agora, se você começar a dizer assim: rapaz, esse é o plano de Deus para mim, eu vou entrar dentro daquele avião, eu vou chegar naquele lugar e vou ser abençoado pela fé. Algumas pessoas vão dizer para você assim: rapaz, tu está ficando doido, não está vendo a economia do país não? Irmão, não importa o que eles dizem, o importante é que você crê.
É pela fé, diga é pela fé. Como foi que essa estrutura toda se montou aqui? Pela fé, por um homem que teve coragem de dizer a gente vai comprar. Não tinha dinheiro, mas ele disse a gente vai comprar. Sabe, queridos, quando Deus encontra um homem que age pela fé, que fala a fé, Ele move os céus e terra para abençoar. Será que eu estou vendo nessa noite homens e mulheres assim? Pela sua boca, irmãos, pela declaração daquilo que você fala, você pode mudar a circunstância da sua vida. Aleluia, diga pela fé. Aleluia. Mas sabe, queridos, é possível enfraquecer. Mesmo ouvindo essa palavra, todo domingo, depois do rema, depois de escola de ministros, depois de escola de missões, é possível enfraquecer. Não é com andar de bicicleta não, viu, irmãos? Que você aprendeu uma vez e você não precisa mais aprender novamente. Você só pega a bicicleta, sabe? Se você não está sempre construindo essa fé, ela vai ficando fraca. Você vai perdendo essa habilidade. É por isso que você tem que ouvir novamente as mesmas coisas. Você precisa falar novamente as coisas que você quer que aconteça. Ah, mas pastor, eu sabia que era plano de Deus para a minha vida, fazia 10 anos, mas passaram-se 20 e nada aconteceu, eu enfraqueci, até me desviei. Não tem problema, irmão. Com Deus não tem problema. Deus não é como aquele professor que faz 4 provas para te dar uma média no final. Você tira uma nota baixa, outra nota alta, outra nota baixa, outra nota alta, aí ele faz uma média daquilo que você fez e ele te dá uma nota final. Deus não é assim. Você pode ter errado no passado, não ter cumprido o plano de Deus, mas o que Deus vai fazer? Deus vai pegar agora o que você está fazendo, irmãos, e vai construir agora, sem nem olhar para o passado. Porque a Bíblia diz que Deus pega o teu erro, a tua dificuldade de cumprir aquilo que era plano de Deus para a sua vida, Ele pega e joga no mar do esquecimento. Agora eu vou te dizer, jogar no mar do esquecimento, Ele não vai mergulhar, como o pastor Bud dizia, no mar novamente para pegar aquelas dívidas que você tinha no passado, não. Acabou. Deus não lembra mais. Agora chegou um novo tempo para você pegar força e fé e cumprir o plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Saber qual é o plano de Deus para a nossa vida nos coloca num lugar de segurança. Amém? Nos coloca nesse lugar, mas você precisa mesmo estar falando o plano de Deus. Você precisa mesmo estar declarando esse plano de Deus para a sua vida. E diga, é pela fé. É pela fé. Amém? Eu lembro algumas pessoas que saíram daqui do Brasil e foram para a Inglaterra por causa de um chamado. Eles não tinham todas as condições necessárias financeiramente, nem com respeito a visto. Mas sabe, queridos, eles disseram, eu vou. E não tinha quem tirasse da cabeça deles. Eu vou e nada vai me arredar o pé dessa convicção. Eu vou, passaram um tempo se preparando, passaram um tempo se estruturando, e hoje, olha onde elas estão. Queridos, elas atravessaram o mar e foram cumprir a vontade de Deus. Convicção é gerada no nosso coração. E quando você fala com convicção, eu vou te dizer, irmãos, portas que aparentemente estavam abertas, elas se destravam. Corações de pessoas são inundadas pela graça que sai da sua boca por causa da convicção. E é assim que Deus quer que você viva, com essa convicção que destrava portas. Que as pessoas vão olhar para você e dizer, rapaz, esse camarada vive de uma maneira diferente, fala de uma maneira diferente, ele é diferente. Quando ele está no lugar, a atmosfera é diferente. Você cria isso para você. Porque quando você exalta a palavra e quando você está falando para você mesmo, irmão, você está exaltando a palavra. E a Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Tem algum povo de Deus aqui? Sabe, queridos, quando você está exaltando a palavra, quando você está sofrendo aquela pressão e você está dizendo para você mesmo dizer não, você não vai desistir, você não vai abandonar, você vai cumprir o plano de Deus. Eu faço força para cumprir esse plano de Deus. Sabe, queridos, quando você está declarando a palavra para você, que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você está exaltando a palavra.
E logo você vai ver essa força se levantando dentro de você como um bom remédio, irmãos. Ela chega para inundar o teu coração e te trazer fogo nos ossos para você dançar o que você não está nem conseguindo ver. Queridos, deixa eu te dizer, não deixa o mundo determinar, não deixa as circunstâncias determinar o nível de consagração que você vai viver para Deus. Você pode mesmo, você mesmo mudar pela fé. E quando você pega esse hábito, irmãos, de sempre estar falando para você, eu vou te dizer, você pode ir para qualquer lugar no mundo, mas você vai estar com ferramentas poderosas para vencer qualquer dificuldade, qualquer circunstância. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você é forte no Senhor. João, ele escrevia para os seus filhinhos, como ele falava, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês já venceram o mundo. E a vitória que vence o mundo, a Bíblia diz que é a nossa fé. Tem alguém que crê aqui na palavra? Então, se você crê nessa palavra, irmão, comece a falar com você mesmo. Eu não sei quais são os desafios que você tem. Eu sei o que essa palavra garante. Que se você declarar para você mesmo, os resultados vão aparecer. Amém? Os resultados vão aparecer. Deus é fiel. E Ele sabe como te conduzir em triunfo. E essa é a vontade dEle, fazer você ser conduzido em triunfo. Amém, queridos? Agora eu quero que você saiba de uma coisa, eu vou encerrar com isso. A Bíblia diz que nós temos um inimigo. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O diabo, ele não vai deixar o caminho livre para você, fácil para você. Quanto mais você compreende o plano de Deus para a sua vida, quanto mais você entende o plano de Deus para a sua vida, mais obstáculo ele vai tentar colocar. E sabe, queridos, ele vai tentar falar algumas coisas naquilo que você percebe que é como uma fraqueza para você. Nas áreas que você é facilmente tentado a desistir, a abandonar. Cada um de nós tem área assim. E o diabo ele vai lançar as suas setas, né? Ou as suas, os dardos inflamados do maligno. Ele vai lançar aqueles dardos. Se você começar a meditar naquilo, e se você começar a assimilar aquilo, você vai se tornar uma pessoa, se sentir uma pessoa incapaz de cumprir o plano de Deus. Mas, irmãos, cada vez que Ele mostrar para você o plano, o projeto, o intento que Ele tem para você, de levar você num caminho de derrota, você precisa sentar com Ele e apresentar qual é o caminho que o teu Pai tem de vitória para você. Qual é o caminho que o teu Pai tem traçado para você? Faça como o pastor Bud. Ele dizia, vem aqui, diabo. Senta aqui comigo. Ele falava, leia aqui. Você disse que eu tenho um problema, leia aqui. Eu não tenho mais problema. Eu já entreguei para Deus. Se eu entreguei para Deus, esse problema não é meu, é dele. Vá falar com ele. Simples assim. Ele sabia que aquela influência, irmão, estava querendo fazer com que ele desistisse de crer na palavra de Deus. O que ele fazia? Simples assim. Quando o diabo começar a mostrar a você, irmãos, o plano que ele tem de derrota para a sua vida, você precisa estar pronto, com um plano de amor na sua mão, para mostrar para ele, e cantar na frente dele, porque a Bíblia diz, irmãos, que existe uma mesa preparada para nós, diante dos nossos inimigos. Oh, aleluia! E você precisa celebrar. Os seus inimigos só vão ver, mas não vão poder fazer nada. Porque quando você celebra a sua vitória, mesmo sem ter segurança natural, quando você celebra a sua vitória, você está exaltando a palavra de Deus. E sabe, querido, cura vai chegar para você, finanças vai chegar para você, os planos de Deus vão se cumprir para a sua vida, porque você crê e você age com convicção. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Queria ministrar isso para você de uma forma simples e prática. Isso funciona, porque funcionou para a minha vida. Quantas vezes o diabo dizia para mim, irmãos, que nada ia funcionar. Esse negócio de evangelho,
Esse negócio de igreja, vai arrumar um trabalho, rapaz. Às vezes as pessoas pensam que trabalhar no ministério não é trabalho. Às vezes as pessoas dizem assim, você é só pastor ou trabalha também? Pastor trabalha, irmão, não é brincadeira não. Sabe, queridos, há trabalho nisso. Mas, queridos, o desejo do meu coração e a vocação era essa mesmo. Mas sabe o que o diabo dizia? Nada vai acontecer. Nada vai funcionar. Cabe a você pegar a Bíblia, sentar com ele e dizer aqui, vem aqui, diabo. Vem aqui, lê isso aqui. Esse é o plano de amor que Deus tem para mim. Para você que tem chamado. Eu não sei se você tem chamado para fora dessa nação. Mas você precisa falar. Vem aqui. Olha aqui, eu vou para aquela nação e muitas pessoas vão se converter por causa da minha obediência. Cante a sua vitória, irmão. Cante aquilo que Deus tem para você. Você vai ver como a coisa vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade. Eu quero te agradecer por essa igreja, Senhor, por nós termos sido ensinados de uma forma tão clara, Senhor, e tão simples, que há uma tentação até de pensar que isso não vai funcionar. Mas, Senhor, eu sou um que posso me levantar, Pai, e dizer que já funcionou. Tem funcionado, Senhor, para as nossas vidas. E eu sou grato a Ti, Pai, porque minha vida é um referencial daquilo que a sua palavra diz que é verdade. Eu te agradeço, Pai. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso. Eu quero te agradecer, porque os meus irmãos vão sair daqui nessa convicção, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.